So, my name is Hans Mannegren, and thank you, Pastor. Thank you for your warm welcome. O meu nome é Hans e obrigada, pastor, pelo seu caloroso bem-vindo. Literally warm welcome. Literalmente uma saudação calorosa. I live in the United States, but I came from Oslo. Eu venho dos Estados Unidos, mas eu venho de Oslo hoje. Actually, last night. Na realidade, ontem à noite. But in Oslo, it's already September, and September is a cold month. Mas em Oslo já está frio e é um mês frio. I realize that in Lisbon it's the best month. Mas eu percebo que em Lisboa é o melhor mês. You think it's cold here now? E vocês pensam que aqui está frio? Well, it isn't. Mas não está. So it's a great pleasure for me to be here in Almeda. It's called, is it Almada? Almada. É um grande prazer estar aqui com vocês em Almada. We are, as you may know, we are going to have a Festival da Esperança. Esperança? Yes. Esperança. Nós vamos ter um festival chamado Festival da Esperança. Next year, right after Easter, 7 and 8 of April. No próximo ano, 7 and 8. 7 e 8 de setembro, de abril. Abril. So, together with Franklin Graham and also many good musicians. Nós todos juntos com a associação e com os músicos. And I'm not going to take too much time to talk about that because I want to talk about the Word of God. Mas eu não vou tomar muito tempo a falar sobre isso, vou falar sobre a palavra de Deus. Let's pray. In the name of Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Open our eyes. Abram os vossos olhos. Open our hearts. Abram os vossos corações. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So last year I arrived in the city of Atlanta in the United States on my way back from Europe. O ano passado eu cheguei dos Estados Unidos para Atlanta. And I have a very nice little card called Global Access, so I can get quickly through immigration. In Portugal that's not so complicated, but in the US it is. I'm sorry, can you repeat that? Sorry, I'll take the short sentence. Yes, please. I have an access card to go through immigration. Eu tenho um cartão de acesso para a imigração. So when I come back to the United States, it's easy and it takes like 2-3 minutes. Quando eu venho dos Estados Unidos é mais fácil, demora-me apenas 2 ou 3 minutos. Otherwise it can take up to 45 minutes to an hour. Porque se eu não tiver esse cartão, pode-me demorar 45 a 1 hora. Because they want to know who is coming in. Porque eles querem saber quem é que vai entrar. It's a little bit similar with Schengen in Europe. É um bocadinho semelhante com o espaço Schengen na Europa. So I came to Atlanta and all the computers were down. Então eu cheguei a Atlanta e todos os computadores estavam em baixo. So they said, okay, you have to wait. Então eles disseram, ok, esperem, tu vais ter que esperar. All the computers were down. Porque todos os computadores estavam em baixo. There were like multiple systems that were down at the same time. Eram múltiplos os sistemas que estavam em baixo ao mesmo tempo. So they felt that they couldn't identify because there's electronic identification. Então eles sentiram que não poderiam identificar as pessoas porque a identificação eletrónica estava em baixo. So therefore they kept us standing there and waiting. Por isso eles deixaram-nos lá em stand-by à espera. So we waited and waited and waited. Então nós esperámos e esperámos. And since I have a green card and I'm not an American citizen, but I live there. Eu tenho um cartão verde, não sou um cidadão dos Estados Unidos, mas eu vivo lá. But they were especially careful. Mas eles foram muito cuidadosos. Because they need to be able to identify who you are. Porque eles precisam de saber identificar quem nós somos. And during that time, e durante esse tempo, I knew who I am. Eu soube quem eu era. I thought, you don't have to be scared. I know who I am. Tu não tens de ter medo, eu sei quem eu sou. Just let me in. Deixem-me apenas entrar. But it doesn't matter. Mas não interessava. They didn't know. Eles não sabiam. They couldn't check. Eles não podiam verificar. I felt completely safe. Eu sentia-me completamente seguro.
but they couldn't check. Mas eles não poderiam verificar. So, Então, eventually they let us through. então eventualmente eles deixaram-nos entrar. Many times I believe that we as people are very slow to understand who we are. Nós, como pessoas, às vezes demoramos muito tempo a compreender quem nós somos. And of course, sometimes it's hard to know who other people are. E às vezes é difícil de compreender quem as outras pessoas são. But actually, the greatest problem we have is if we don't know who we are. Mas o maior problema que nós temos é se nós não soubermos quem nós somos. Because then we're confused. Porque assim nós estamos confusos. So there's a very basic process we need to go through. Então há um grande processo que nós devemos passar. A process where we will make a correct identification and a correct profession of who we are. Um processo em que nós temos de saber passar por uma identificação e confissão correta. And I want to read from the New Testament, from Sorry? Matthew, Sorry? the New Testament. Podemos abrir em Mateus, no Novo Testamento, de 16, no capítulo 16, 13 a 17. So, yes, 16, 13 to 17, all right? Yes. So why don't you, actually I want to read it. Yes, Good read it. you can read it. Now when Jesus came, did you have the reference? You got the reference? Okay, it's there. Oh, all right. Good. So, Matthew says like this. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Yes, who do people say that the Son of Man is? You already read that, that's good. And they said, some say John the Baptist, others say Elijah, and others say Jeremiah or one of the prophets. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. So let's cover that first. Let's go in, and my first point is who do people say that the Son of Man is? That's what Jesus asked them. O primeiro ponto que eu quero chegar é o que o povo diz sobre quem o Filho do Homem é. And it's very important because in this case it is Jesus that is asking them. É muito importante porque neste caso é Jesus que está a perguntar. And so he is asking them, who do you hear people talking about me? Who do they say that I am? Who do people say that I am? That's okay. Just listen to me. Sorry. Yeah, that's okay. Então Who do Jesus people perguntam: say- e tu, quem dizes que eu sou? Yes. So they say John the Baptist, Elijah, Jeremiah, and the prophet. You know that these were things that were said in the Old Testament. Ora, João Batista, Elias, Jeremias ou um profeta, estes estavam no Antigo Testamento. And let's just think about today. Who do people say that Jesus is? E hoje, quem é que eu e tu dizemos que ele é? We just had a driver that drove us here on the way to the church. Nós tivemos um driver ou uma orientação que nos orientou hoje para a igreja. He had a great biblical name, Ele tinha um grande nome bíblico. and so I asked. He said, "I read the Bible when I was a child." He said, E ele respondeu: eu tinha a Bíblia quando era pequeno. and I thought, "Wow, that's a long time ago." He wasn't so old, but it was a long time ago. And when you're a child, you don't understand much. Isso foi há muito tempo e quando nós somos crianças nós não percebemos muito. But so I challenged him before we got out of the car. I said, "Go back home and find your Bible and read it." E eu disse-lhe: vai para casa e encontra a tua Bíblia e lê. It may be hard. It was hard to understand when you were a child, but it is about reality. É difícil compreender quando somos crianças, mas é uma realidade. So some people say that Jesus today, they say that he was a good teacher. Hoje em dia, alguns dizem que Jesus foi um bom professor. Some people that actually don't know the facts, they say that he never existed, which is proven that he did. Alguns dizem, porque não conhecem os factos, que Jesus não existiu, mas está provado que existiu.
And some people say that, yeah, he was just a good man. E outras pessoas dizem que ele apenas foi um bom homem. But of course, we know that that's a challenge if you say he's a good man only. Mas é um desafio dizer apenas que ele foi um bom homem. Statistically, Estatisticamente, the prophecies in the Old Testament that are fulfilled in Jesus, the prophecies in the Old as Testament, profecias do Antigo Testamento there are so many of them, são tantas and it is so unlikely e é tão improvável that even 30 of them were true. que mesmo 30 delas são verdade. And there are many more of them that actually, over 300 that became true. Mais de 300 profecias do Antigo Testamento são verdadeiras. So who do people say that Jesus is? Então quem é que as pessoas dizem que Jesus é? So who do people say here in Lisbon and in Almada? Is that the name of the? Yes. In Almada, who do people say that Jesus is? Quem é que na Alemanha, em Almada, as pessoas dizem que Jesus é? Because it's important with the correct identification. Porque é importante com a correta identificação. It's not so important who I am, it's very important who he is. Não é tão importante quem eu sou, mas é muito importante quem ele é. And first you need to know who he is, then you can know who you are. Primeiro temos que saber quem ele é para podermos saber quem nós somos. You may say that you're Portuguese, Tu podes dizer que tu és português and most of you probably are Portuguese, and you're right. e a maioria de vocês é português e vocês estão corretos. I am Swedish. Eu sou sueco, I live in the US. eu vivo nos Estados Unidos, I'm married to a Canadian. eu sou casado com uma canadiana, I have 2 children living in Canada eu tenho 2 filhos a viver no and Canadá one living in Berlin, e um a viver em Berlim, in Germany. na Alemanha. So who am I? Então quem eu I sou? live in the US. Eu vivo nos Estados Unidos. But it's not important. Mas não é importante. It's not important. Não é importante. It is first and foremost important who you are. É muito mais importante Okay, quem nós let's go on somos. and see what the disciples answer, because then the next question he asks is, who do you say that I am? Vamos ver o que os discípulos disseram. Who do you say that I am? This is the most important question you will ever answer in your entire life. Quem é que tu dizes que eu sou acerca de Jesus? É a pergunta mais importante que nós vamos responder nas nossas vidas. So the question is, are the disciples going to give the right answer? A questão é, será que os discípulos vão responder a resposta correta? You think about all the examinations you have at the university or at the high school or wherever. Nós pensamos em todas as examinações que nós fizemos no secundário, na faculdade, All the tests. todos os testes. Nothing is as important as this. E nada é tão importante como isto. If you only had to answer one question, Se nós apenas tivéssemos que responder a uma questão, you got to get this one right. nós temos que responder a esta corretamente. Let me give you an illustration. Deixem-vos dar uma ilustração. My oldest son, his name is Adam. O meu filho mais velho, o nome dele é Adão. Adam, yeah, as in Adam. the man in the Bible. Yeah. Yes. So, do you have a program in Portugal called Jeopardy? Have you heard of it? Jeopardy? No. Okay, it's a quiz show. Ele está a perguntar se nós temos um programa em Portugal chamado Jeopardy. É um programa de perguntas. In the United States and several places, other places in Europe, it's a very big thing. Nos Estados Unidos é um programa muito importante. And so they had a junior Jeopardy, like they have for children. Eles tinham um programa para júniores, para as crianças, e era muito importante. It's a national program. É nacional o programa, It's watched by at least 1 million people every time. é observado pelo menos 1 milhão de pessoas. And in Sweden, that's a big thing. It's about the same size as Portugal. Na Suécia é muito importante, é provavelmente o tamanho de Portugal. So my son actually got in. It's a long story, but he became one of the contestants. O meu filho por acaso entrou, é uma longa história, mas ele foi um dos concorrentes. Oh, so then you had to. There were 4 programs, and then there was a final. Eram 4 programas e depois era a final. So he was in the first one. Então ele estava no primeiro, So he won the first one. então ele ganhou o primeiro. That was fun.
was 11 years old. Ele tinha 11 anos. And so he got to the final on Friday, Então ele chegou à final na sexta-feira. and they come, and he's losing because another guy is doing better. E então ele está a perder porque há outro rapaz que se está a sair melhor. Oh. But then they come to the last one, Mas então ele chegou ao final. and you have to answer the question. I mean, actually, you get the answer, and you are supposed to tell the question. You understand that? No. So the answer is stated, and you have to formulate the question. E era ao contrário. Eles davam-nos a resposta e nós tínhamos que formular a pergunta. So the answer was Então a resposta era the giant that David killed. o gigante que David matou. And so then you have to answer by asking the question. Então nós temos que responder formulando a pergunta. So we thought, okay, it's over. Então ele pensou, ok, acabou. And then the contestants need to put some points that they have, remaining points that they have gathered, and they put it and sort of put it against the question. Então eles reúnem os pontos que eles ganharam ao pé da questão. So you can lose in two ways. Então eles podem perder de duas maneiras. So my son put almost all of it on his answer. Então o meu filho reuniu todos os pontos nessa pergunta. So the first one got it right. Então a primeira ele acertou. Who is Goliath? Quem é Golias? That's the question. Who is Goliath? And it was correct. Quem é Golias e estava correto. And then the second guy. Então o segundo rapaz, o segundo concorrente. I should tell my son first. My son says the same thing. Who is Goliath? E o meu filho diz a mesma coisa. Quem é Golias? And then the third guy came. Então o terceiro concorrente chegou. And he said, "Who is question mark?" Quem é ponto de interrogação? He did not know. Ele não sabia. He didn't have the knowledge. He had not heard the story. Ele não sabia, ele não tinha o conhecimento, ele não tinha ouvido a história. So my son won the final. Então o meu filho ganhou a final. It was fun. Foi divertido. So he did the correct identification of the question. Então ele fez a correta identificação da pergunta. Da pergunta. But it's much more important the question, who do you say that I am? Mas é muito mais importante a pergunta, quem é que vocês dizem que eu sou? And then here comes the answer from Peter. E aqui vem a resposta de Pedro. Let's read. Vamos ler. 15, who do you say that I am, says Jesus. Versículo 18, 15. I'm sorry, 18. 18? No, 15, I'm sorry, 15. My eyes are not good enough, I'm old. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? And then Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. Versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. So, amen. And then Jesus says, in answer to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. So he had the correct profession and the correct identification. Então ele tinha a identificação e confissão correta. So it is very important. I know that people say, oh yeah, this is simple, this is Sunday school stuff. Então isto é muito importante. Eu sei que as pessoas dizem que isto é simples, é uma coisa simples, básica. But remember that just a few days before, or a few, well, actually, the whole time, the disciples had a problem with. They were not so strong. Mas os discípulos tinham alguns problemas. Eles não eram muito fortes acerca de quem Jesus era. And you remember that even after this it's going to happen again, that Peter is going to waver. Waver. He's going to not be sure. Mas Pedro, mesmo futuramente, vai não ter a certeza de quem Jesus é. But at this time, it is clear in his mind completely.
Mas desta vez está claro na mente dele completamente that Jesus is the Messiah. que Jesus é o Messias. You know, unless the heart changes, it doesn't matter how much you change the government, Não interessa quanto muda o governo, it doesn't matter how many times you change the parliament and government and presidents and kings. não interessa quantas vezes nós mudamos o parlamento, o governo, o presidente. If the heart of the people is not right, Se o coração das pessoas não estiver certo, society is a dangerous place. a sociedade é um sítio muito perigoso. Therefore, we speak the truth in love. E é por isso que nós falamos a verdade com amor. The truth will set us free. A verdade vai nos libertar. And the truth, in this case, is the truth. E a verdade, neste caso, é a verdade. So our witness and our identification of who Jesus is very important. Então o nosso testemunho e crença de quem Jesus é muito importante. It must be accurate. E tem que ser correta. Because we are salt and light. Porque nós somos sal e luz. If we are not salt and light, people will not know where to go. Se nós não formos sal e luz, as pessoas não saberão para onde vão. Because, you know, very few people are speaking the word of God in the public place today. Porque muito poucas pessoas estão a falar a palavra de Deus nos lugares públicos. You know, the consequences of being a witness of Jesus are many. As consequências de ser uma testemunha de Jesus são muitas. I don't know, sometimes we are scared because we will be ridiculed. Às vezes nós temos medo porque vamos ser ridicularizados. Now, it's safe in the church. É seguro dentro da igreja Because we're all raising our hands and saying, praise the Lord, hallelujah. porque estamos todos a levantar a mão e a dizer louvado seja Deus. But when you go out, how does it feel when you go out on the street and meet the people that don't know Jesus? Mas quando vamos lá fora, como é que nós nos sentimos quando nos deparamos com as pessoas que não conhecem Jesus? Sometimes you wish, I hope they don't know that I'm a Christian. Às vezes eu desejo que, secretamente, que eles não saibam que eu conheço Jesus. Now, most of you don't think that. Mas a maioria de vocês não pensa isso. But someone may have thought that sometime. Mas alguém, alguns, alguma vez terá pensado isso. And another thing is that it may be politically incorrect to be saying what we are saying. We believe the word of God. E às vezes pode ser politicamente incorreto dizer o que nós dizemos, que acreditamos na palavra de Deus. We believe that the Bible is true. Nós acreditamos que a Bíblia é verdadeira. We believe that the Word of God gives us the world view that we need in order to understand reality. A palavra de Deus dá-nos a perspectiva necessária para percebermos a realidade. We believe that Jesus means and speaks the truth when he says, I am the way, the truth, and the life. Nós acreditamos quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. And you know, and then it says, then the hard part comes, and he says, and no one comes to the Father except through me. E depois vem a parte difícil em que diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Have you heard the saying, all roads lead to Rome? Vocês já ouviram o ditado, todos os caminhos vão dar a Roma? Have you heard that? Já ouviram? The answer is that may be the case. A resposta pode ser que talvez isso seja verdade, seja o caso. That all roads lead to Rome may be true. Que todos os caminhos que deem a Roma sejam verdade. But there's only one way to God. Mas há apenas um caminho para Deus. And his name E o nome dele is Jesus. é Jesus, The Messiah. o Messias. And you E tu and I e eu are witnesses. somos testemunhas. How will the world know if we do not show them? Como é que o mundo vai saber se nós não lhes mostrarmos? The answer is, A resposta é, they may know some other way, but they won't know through you. eles poderão saber de outra maneira, mas não saberão por vocês, através de vocês. I don't know about you, Eu não sei de vocês,
I don't want to be a fearful witness. Mas eu não quero ser uma testemunha com medo. I do not want to be a coward. Eu não quero ser um cobarde. I don't want to be quiet when God wants me to speak. Eu não quero ficar calado quando Deus me mandar falar. I want to be loving but truthful. Eu quero amar, mas com verdade. Because maybe, just maybe, Porque talvez, mas talvez, someone's eternal destiny porque o destino eterno de alguém is dependent está dependente on your witness. do vosso testemunho. You can say, yeah, God probably has several different ways. Well, I don't know. Vocês podem dizer, Deus tem muitos caminhos, mas vocês não sabem. When God wants to use you, Quando Deus te quer usar, wouldn't you rather be the one to say, I can tell you about the one that can resolve the issues of your life? não preferiam ser vocês a dizer, eu posso falar sobre aquele que pode resolver os problemas da tua vida? There are so many. Há tantos. You have so many friends. Vocês têm tantos amigos. You have family members. Vocês têm membros de família. I don't have to ask you because I know this is true all over the world. Eu não tenho que perguntar porque eu sei que isto é verdade em todo o mundo. You have colleagues. Vocês têm colegas. You have neighbors. Vocês têm vizinhos. They do not know Jesus. Eles não conhecem Jesus. Not all of them, some of them do. Nem todos, alguns conhecem. But statistically, Mas estatisticamente, you have at least 9 or 10 of your neighbors. Out of every 10 people, you probably have 9 people that don't know him. de 10 pessoas, vocês têm provavelmente 9 que não conhecem. Because God wants to use you. Porque Deus quer usar-te. So we need to have a correct identification Por isso nós temos que ter uma correta identificação of who he is, de quem Ele é. and we need to have a correct profession of who he is in our lives. E nós temos que ter uma confissão correta de quem Ele é nas nossas vidas. You remember it says like this in Matthew 10. Em Mateus 10, So everyone, Matthew 10:32. It's not on the screen. So everyone who acknowledges me before men, I will also acknowledge before the Father who is in heaven. portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. But whoever denies me before men, I will also deny before the Father who is in heaven. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. We need to encourage each other Nós temos que nos encorajar uns aos outros to be clear and strong. para sermos fortes. I sat on the plane the other day from Amsterdam to Oslo. Eu estava sentado num avião de Amsterdão para Oslo. I remember praying before going on the plane. Eu lembrei-me de orar antes de entrar no avião. I said, God, if you want me to have a divine appointment, it's fine, otherwise I'm going to rest. Yes, that's what I said. Se quiseres que eu tenha um compromisso, um encontro divino contigo, tudo bem, eu vou descansar. So I sat down, Então eu sentei-me and a guy sat right beside me, e um rapaz ao meu lado. and I have flown so many miles, so I know exactly when people don't want to talk and when they want to talk. Eu já fui tantas vezes que eu sei exatamente quando as pessoas ao meu lado querem ou não falar. So I said very casually, Então eu disse muito casualmente, I said, are you on your way home? estás no teu caminho para casa? He says, no, he says, I'm not on my way home. Ele diz, não, eu não estou no meu caminho para casa. And for 1 hour and 15 minutes, E por 1 hora e 15 minutos we talked. nós falámos. He was a very interesting guy. Ele era um homem muito interessante. He had flown a lot more than I had. Ele tinha voado muito mais do que eu alguma vez voara. I thought I had flown a lot. I had flown like 3 million miles or something like that. Eu pensava que tinha voado muito, assim, mais de 3.000 milhas. And then he says, well, when I was young, he says, he was from the Netherlands. He Eu, was from the Netherlands.
Okay. Thank you. Holanda. Ele era da Holanda. Yes. So he says, when I was a child, I was a Catholic. Quando eu era criança, eu era católico. And so then I left it. And then I left it. E eu deixei. I dismissed it and I don't believe in anything. Eu não fiz caso disso e continuei. So you can imagine how clear it was for me that this was a divine appointment. Então vocês podem imaginar o quão claro para mim que foi este compromisso divino, este encontro. So we talked for the entire time. Então nós falámos o tempo inteiro. And I said to him, you know what? E eu disse para ele, tu sabes, I have a similar background. eu tenho um histórico parecido, When I was semelhante. young, Quando eu era novo, I went to church, eu ia à igreja. to the institutional church of Lutheran Church in Sweden. Eu ia à instituição luterana. Yeah, Lutherana, exactly. And so, E então, but I said I didn't know that Jesus actually was real and had anything to do with my life. mas eu não sabia de facto que Jesus era real e tinha alguma coisa a ver com a minha vida. I thought it was a spiritual thing you did on Sundays. Eu pensava que era uma coisa espiritual que se fazia aos domingos. You go visit the church, Nós visitamos a igreja, you go to communion, vocês têm a comunhão and you're done for the week. e acabou para o resto da semana. And life doesn't, just the way it is. E é da maneira que é. But when I was 20 years old, I told him, When I was 20 years old, Quando eu tinha 20 anos, I told him eu disse-lhe, I had an encounter with God that changed my life. eu tive um encontro com Deus que mudou a minha vida. And I surrendered my life to Christ. E eu entreguei a minha vida a Deus, a And Jesus. my life changed. E a minha vida mudou completamente. It's a long story, so I know I've used my time, so I'm not going to tell you the story. É uma longa história, mas eu não vos vou contar a minha história porque o tempo é pouco. But I was able to give, I believe, I tried to give a correct identification of who Jesus is. Mas eu tentei dar uma correta identificação sobre quem Jesus era. And a bold and correct profession of who I am in Him. E uma ousada confissão correta sobre quem ele era. I don't know if you've heard of Nabil Qureshi. No, you haven't. Leonora has not heard of him. Nabil Qureshi is a convert from Islam. Este homem que ele está a falar é um... Can you repeat? Islam? É um islão? Convert. Ah, He is a Christian, but he has been a Muslim. Ele era muçulmano, mas converteu-se. And God really worked deeply in his life. E Deus trabalhou profundamente na vida daquele homem. And so he made a commitment and said, I want to see 100,000 Muslims come to Jesus. Então ele tinha um propósito, eu quero ver 100.000 muçulmanos a caminharem para Jesus. His story is very strong. A história dele é muito forte. But now he has, after he made that statement, he has cancer. Depois dele ter feito esta afirmação, ele ficou com cancro. And many of his Muslim former brothers, so to speak, are saying, look here what happens when you become a Christian. E muitos dos muçulmanos que eram irmãos dele na fé apontaram-lhe o dedo e disseram: vês o que acontece quando te convertes a Jesus. We still have to pray for him. He is only 42 years old and he is still struggling like crazy. Ele tem 42 anos e ele ainda está a lutar como um maluco. But when you hear him, if you go on YouTube or on Facebook and look for Nabil Qureshi, you'll find him. Mas quando vocês o ouvem, se o procurarem na internet, no YouTube, por ele, He has made a very correct profession. ele fez uma confissão muito correta. He checked all the facts. Ele verificou todos os factos. He compared Christianity and Islam. Ele comparou o islamismo e o cristianismo. And he says, I couldn't anymore, if I wanted to be intellectually honest, I could not turn down Jesus' claims that he has on who he is. Se eu quisesse intelectualmente Intelectamente,
he could not turn down the facts. Se eu quisesse intelectualmente, não poderia recusar os factos And the profession that Jesus made, e a confissão que Jesus fez, and that the profession that Simon Peter made. a confissão que Simão e Pedro fizeram: You are the Messiah. Tu és o Messias. So my question, and now I'm done. My question to you: A minha questão, e termino agora, para vocês é: what do you say that he is today? quem é que vocês dizem que Jesus é hoje? I am sure you will have a correct profession Eu tenho a certeza que vocês terão uma confissão correta and a correct identification, e uma correta identificação and say, e dirão: you are the Messiah. Tu és o Messias. Let's say it together. You are the Messiah. Vamos dizer todos juntos: Tu és o Messias. Hallelujah. Aleluia. Let us pray. Vamos orar. Lord, thank you. Senhor, obrigado. Strengthen our lives. Fortalece as nossas vidas. Strengthen our witness. Fortalece os nossos testemunhos. Let us be light. Sejamos luz. Let us be salt. Sejamos sal. Let us reach hundreds and thousands of neighbors and friends. Vamos a alcançar milhares de vidas, vizinhos e amigos. And let's bring them closer to you E vamos trazê-los mais perto de through the Ti. power of the Holy Spirit, Através do poder do Espírito Santo. the power of your blood, O poder do Teu sangue. and the power of your resurrection. E o poder da Tua ressurreição. In Jesus' name, Em nome de Jesus. Amen. Amém.